Vamos falar sobre a cura de um leproso. Essa é uma das curas que mais me encanta pela forma como aconteceu e o milagre que Jesus fez nesse homem. E a minha oração é que o Senhor também possa ministrar a cura em nossas vidas nessa noite também. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículos de 12 até o 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. E Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que nós, de forma muito carinhosa, nós aplaudíssemos ao Senhor Jesus pela vida do Davi. O Davi está aqui hoje. Fica em pé, Davi. Pode ficar em pé, Davi. Fez cirurgia essa semana e está aqui, gente. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida do Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está livre de todo tumor, né? Livre completamente. Isso é Jesus. Como não crer num Deus igual esse, né? Como não crer? Que Deus abençoe, querido. Deus te fortaleça tremendamente em nome do Senhor Jesus. Ele ainda faz muitos milagres. E como faz? Queridos, um detalhe importante é que esse episódio bíblico, ele é narrado nos 3 evangelhos da palavra do Senhor. É descrito em Mateus, em Marcos e em Lucas. Isso significa que tem muita importância no reino de Deus. Tem muita importância para Jesus. O Mateus, por exemplo, ele cita geograficamente como aconteceu e onde aconteceu. Jesus tinha acabado de pregar o Sermão da Montanha e logo em seguida Jesus vem e se encontra, na verdade, esse homem leproso se encontra com Jesus e ele liberta esse homem, o purifica e o abençoa. Portanto, Jesus fez esse milagre na região da Galileia. Marcos, que é o outro evangelho, também o descreve com muitos detalhes muito peculiares, que vale a pena você depois ler, que vale a pena você dedicar tempo para poder entender um pouquinho mais como ele contou essa história. Mas eu quero me ater hoje ao evangelista Lucas. Lucas, ele escreve como um médico, alguém que conhece muito bem as doenças e enfermidades. Lucas também é um grande historiador. E quando ele relata esse episódio, ele dá detalhes que a gente não imagina que alguém poderia dar. Ele coloca esse homem no estágio super avançado de sua enfermidade. Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Isso significa que ele estava com a doença muito avançada, possivelmente com parte do seu corpo já deformados. Alguns estudiosos comentam que quando diz que está coberto de lepra, é que já possivelmente o nariz já está deformado, talvez caído, talvez alguns dedos já não estão mais nas suas mãos, talvez alguma parte do pé, alguns dedos do pé também não estejam, parte da orelha talvez tenha caído, os lábios muito feridos já, talvez já muito deformados, sobrancelhas já sem nada, ou seja, muitas deformidades no corpo, porque ele estava coberto de lepra. E quem dá detalhes sobre isso é o próprio Lucas. E a lepra, naquela época, era uma doença muito temida. Era muito vista como algo até maldito por muitos. Era uma doença que era incurável e era extremamente contagiosa, inclusive hoje ainda é. Mas quando essa pessoa era identificada ainda com a lepra, tinha um outro agravante, é que ele tinha que ser retirado da sociedade. Ele não podia conviver mais no meio da cidade, tinha que ser tirado da cidade e ir para algumas grutas,
chamado nessas grutas de leprosário. Lá as pessoas de lepra ficavam naquele lugar, cada uma no seu cantinho, porque eles não podiam viver e conviver com mais ninguém. O convívio social era impossível, família jamais, tudo se perdia, tinha que viver agora em diante, isolado, sozinho, completamente sozinho. Não podia ter contato com mais ninguém. E eu poderia dizer o seguinte, que as características de uma pessoa leprosa talvez poderiam até se assemelhar com uma pessoa em pecado. Uma pessoa em pecado. Olha só, a lepra, primeira coisa, deixava a pessoa insensível. Insensível. Como é que a gente pode dizer que uma pessoa é insensível? Vamos, por exemplo, jamais uma pessoa leprosa poderia, ou na verdade podia até fazer isso, mas se ela colocasse a mão numa água fervendo, ela não sentia mais nada. Não sentia mais dor, nenhum ardor na mão. Se a gente colocar a mão numa água fervendo, a gente vai sentir, vai sair incomodado, vai tirar logo, não é certo? Mas ele já estava assim. Ou seja, já tinha dificuldade de estar com sensibilidade no seu corpo. E também o pecado é semelhante a isso. Quando a gente começa a praticar o pecado e insiste no pecado, deliberadamente continua pecando, o que acontece com a gente? A gente se torna insensível à voz de Deus, insensível ao Espírito Santo, insensível à palavra de Deus, e com isso a gente não mais reconhece que a gente está em pecado, a gente não acha que precisa pedir perdão a Deus, porque Deus não está punindo a gente. A gente, quando está em pecado, a gente não percebe que isso nos afastou completamente do Senhor, sabe? E a gente fica insensível ao mover de Deus. Não há mais quebrantamento, nem mais arrependimento. Muitos casos de pessoas, às vezes em crises familiares, conjugais, já não tem mais respeito um pelo outro. Perdeu o respeito de marido e mulher, e a consequência disso, porque se tornaram insensíveis ao relacionamento um com o outro. Porque o pecado tomou conta. O pecado tomou conta, porque a lepra deixa as pessoas insensíveis, como o pecado também. Segundo a lepra, ela contagia. Ela contagia. Quando você convive com gente que deliberadamente está praticando o pecado, você é muito influenciado a praticar o mesmo pecado, ou achar que aquele tipo de pecado não vai afetar mais, por isso você começa até a praticar. Se você está com medo de uma pessoa que vive falando palavrões, palavrões e palavrões, qual é a sua tendência um pouco tempo depois? Repetir palavrões, falar palavrões, e você acha que isso não tem problema nenhum, mas a Bíblia descreve que isso é um pecado. Se você é uma pessoa que tem práticas que são pornografia, por exemplo, está num ambiente onde algumas pessoas acham que a imoralidade não tem problema algum, que tudo é normal, porque todo mundo faz, a mídia fala, o cinema ensina, qual é o problema disso? Você começa a achar que tudo isso não é mais incômodo, não é mais pecado. Não é mais pecado. A lepra contagia, como o pecado também contagia muito a gente. Se a gente está convivendo com alguém que está na prática de um pecado, de um vício como um cigarro, por exemplo, que destrói o seu corpo, você começa a conviver com isso achando que não tem mais problema. Porque parece que Deus não está punindo ou castigando essa pessoa. Mas entenda bem, queridos, quando você convive com pessoas que vivem nessa prática de pecados variados, de todo tipo, falta de amor, inimizade, falta de perdão, e sim poderia uma lista gigantesca de pecados. Quando a gente vive nessa tipo de prática, a gente tem uma grande tendência, se a gente não se afastar, a ser contaminado por isso também. E isso é perigoso. Isso é perigoso. A palavra do Senhor nos diz, em Salmo capítulo 1, que o sábio, o bem-aventurado, é aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Não convive com pessoas assim. Nós temos que saber nos portar nos lugares onde tem que se portar. Se eu vou num lugar onde está um ambiente que está carregado por pecados, que eu vá lá, seja luz e não permaneça naquele lugar. Se eu vá lá, que eu vá lá, transmita a verdade de Deus, transmita a luz do Senhor, mas não conviva neste lugar. Porque isso pode contaminar você. E daqui a pouco você acha que tudo é normal. Tudo é normal.
Uma pessoa que tem um costume, não vou dizer que é pecado, mas se você começar a deixar de faltar à igreja, ou começar a faltar muito à igreja, qual é a tendência sua em muito pouco tempo? Achar que a igreja não tem mais importância para você. Aí você começa a faltar, não importa as suas justificativas. Mas se você deixa de praticar aquilo que é correto, você se assemelha com isso e acha que tudo é normal. E a gente tem que vigiar, porque a gente tem que tomar cuidado das nossas condutas. Porque não somente nós somos afetados, mas quem está ao nosso redor também é afetado. A gente começa a ensinar a esposa e os filhos que a igreja não tem importância, que a convivência com os irmãos não tem mais importância. Cuidado, cuidado. A lepra contagia, como o pecado também contagia. E a palavra do Senhor nos orienta que a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. É a palavra do Senhor que diz lá em Hebreus: eu preciso estar crescendo junto. A lepra contagia. A lepra também deixa grandes marcas. Queridos, com o tempo a lepra vai deformando parte do corpo, vai deformando o ser humano. O corpo vai cheirando mal, a pele vai necrosando, os ossos ficam fragilizados. Assim também é com o pecado. A Bíblia fala, inclusive, em Provérbios capítulo 14, verso 30, que a inveja corrói os ossos. A pessoa invejosa, ou seja, que não somente quer o que a pessoa tem, mas não quer que a pessoa não tenha nem aquilo que ela tem, é tão invejosa que isso vai corroendo os seus ossos, de tal maneira que você vai definhando. E isso é pecado. E isso é pecado. Deixa marcas terríveis no nosso corpo, na nossa alma. A lepra também afasta as pessoas. Como afasta as pessoas? Ela isola a pessoa. Ela separa a família, assim como o pecado também faz. A pessoa que está na prática do pecado, ela tem dificuldade de conviver com pessoas que são de Deus. A pessoa que está vivendo na prática do pecado, ela não quer conviver com pessoas que são pessoas de oração. Pessoas que leem a palavra do Senhor, se sentem incomodadas. Afasta as pessoas. Mas não somente isso, a lepra ou o pecado nos afasta de Deus. A palavra do Senhor diz claramente em Isaías que o pecado não faz separação entre nós e Deus. Paulo também fala em Romanos capítulo 3 que o pecado nos distancia de Deus, da glória do Senhor. E o pecado também não somente afasta as pessoas e nos afasta de Deus, mas afasta da família de Deus também. E o pecado, a lepra, ela também mata. Naquela época era entendido como uma doença incurável. O final desta linha, queridos, é morte. E o Jesus diz claramente que o salário do pecado é a morte. A lepra é isso que destrói. Mina devagarzinho. Vai destruindo devagarzinho. E quando você vê, você já está completamente corrompido, doente, já está perdido. E para você voltar, o caminho mais difícil. É caminho mais difícil. Mas olha, vamos ver. Olha o que diz o versículo 12. Versículo 12 é tremendo. Olha o que diz, Lucas 5,12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra fez o quê? Ele veio à presença de Jesus. Ele foi até Jesus. Quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Esse homem rompe a barreira que lhe foi imposta pela sociedade. Esse homem rompe com aquilo que estava ali aprisionando no seu coração. Ele sai do leprosário e vai ao encontro do Senhor Jesus. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, não vai apenas para pedir cura, uma purificação, mas ele começa a dizer Senhor, porque ele reconhece quem é que estava naquele lugar. Ele reconhece Deus, a vida de Jesus Cristo. E ao fazer isso, ele se prostra, ele se rende, se curva diante do Senhor. Tremendo, tremendo isso. Abrindo um pequeno parênteses aqui, gente. Nós fomos ontem assistir Daniel. Propaganda, gente. Não estou ganhando nada com isso. Eu quero dizer uma coisa a vocês, gente. Vão em Lancaster assistir esse musical. Eu sei que eu tenho um carinho especial com Daniel. Não é um Deus para mim, não, mas é um personagem para mim muito especial. Mas a história
contada e cantada ali. Ele revela o reino de Deus de uma forma jamais vista pelas pessoas. Não vou fazer spoiler não, mas vale a pena se assistir. Gente, olha o seguinte, lá no musical você tem os 3 amigos de Daniel na fornalha. Alguém já viu essa história em algum lugar? Tem Daniel com os leões, também você pode ver isso lá também. Mas, gente, digo a vocês com muita certeza, eu tive momentos onde eu pude ver e sentir Deus naquele lugar. A parte final, estou fazendo um spoiler aqui já. Eu não sei se é igualzinho, mas assim, a parte final. Gente, na história, ali Daniel entrou, Ezequiel entrou, Jeremias entrou, tremendos 3 profetas entraram na história. Mas a palavra final de Ezequiel, a gente não tinha como, o céu desceu. Eu impactadíssimo no lugar. Eu fico encantado com a gente não pode perder a oportunidade de poder estar na presença de Deus. Esse homem leproso, que não podia estar naquele lugar, ele venceu a barreira dele mesmo, da sua dificuldade, da sua doença, daquilo que a sociedade o impunha. E ele foi até Jesus e se encontrou com o Senhor Jesus. E ao encontrar-se com o Senhor Jesus, não tem como ele não se prostrar. Tremendo, é tremendo. O evangelista Mateus diz que ele, quando se aproximou de Jesus, ele se prostra e o adora. Não foi apenas se prostrar, mas ele se prostra e o adora. E Lucas descreve que ele se prostra com o rosto em terra. Imagina o reconhecimento de quem é Jesus para esse homem. Ele possivelmente não conhecia o Senhor Jesus, possivelmente só ouviu falar dele, mas chegou até ele e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa realidade. Às vezes uma realidade precária, às vezes uma realidade de muito sofrimento, às vezes uma realidade de muita dor, uma realidade sem esperança. Eu quero dizer a você, em nome do Senhor Jesus, não se acomode e não acostume com a sua realidade hoje. Em nome do Senhor Jesus, sabe, muda o seu comportamento, seja ousado, sai do leprosário, sai da sua gruta, sai da sua caverna, sai da sua zona de conforto que está vivendo naquele momento e vai até o Senhor Jesus, porque Ele tem poder de mudar a sua vida. Aquele homem fez isso. A gente às vezes fica tão acostumado com a vidinha que a gente tem. Coitadinho de mim, eu sofro assim por causa da minha vida, é assim mesmo. Eu sofro assim porque eu não tenho documento. Eu sofro assim porque eu estou doente, estou enfermo. Ei, acorda! Você está diante de quem tem todo o poder. Jesus, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Semana a gente estava no nosso GP lá de Howell, de Jackson. A gente estava lá fazendo pelo Zoom e o Alberto não está aqui, não está. Mas a gente estava na reunião. Gente, eu fiquei encantado com o que Deus está fazendo na vida do Alberto. O Alberto está com câncer. Está tomando medicamento. Ele falou que recentemente foi no médico e o médico descreveu que o câncer dele aumentou, cresceu. Mas pensa num homem que estava extremamente feliz. Ele disse: pastor, e compartilhando com a gente no GP ali, ele falou algo que me encantou. Ele disse: pastor, eu estou caminhando, olhando para frente, sabendo que a cura está aqui na minha frente, e eu vou pegar essa cura e vou viver pelo menos 20 anos na minha vida ainda. Ele falou isso assim, repetindo: eu vou viver pelo menos 20 anos, vai ser mais pelo menos 20 anos. Sabe, ele feliz, ele emagreceu bastante, está na luta grande, ele sabe que ele não foi curado, mas ele está com o coração curado. Queridos, nada começa no reino dos céus sem começar primeiro no coração. A cura começa dentro da gente, para depois ser externo, entende?
Assim que funciona no reino do Senhor. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, se você acha que a sua vida não tem mais jeito, acorda. Para esse homem tinha jeito, então tem jeito para você também. Se você viver um momento de vício na sua casa, na sua família, ei, acorda, o mundo não acabou, Jesus é vivo e Ele pode transformar a sua situação. Talvez você perdeu de sonhar. Acorda, volte a sonhar, porque o Senhor, Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, está neste lugar e pode trazer você vida nova, trazer um sonho novo, em nome do Senhor Jesus, que para Ele não existe limites, não existe barreiras, não existe impedimento, não existe nada incurável, para Ele tudo é possível, tudo é possível. O que basta você fazer é fazer que nesse homem, sai da sua gruta, da sua caverna, sai do seu mundinho, que você acha que às vezes não tem mais jeito, e entenda, para Jesus tudo tem jeito, tudo. Então vá até Ele, corre até Ele, porque Ele pode fazer isso. E como aquele homem se prostre diante dEle, clame por Ele. Ele está ouvindo você. E não desista. Clame uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Não pare de clamar. Não pare. Vale destacar, queridos, que este homem, ele reconhece que Jesus, Ele é um Senhor soberano. E por ser soberano, Ele tem um direito de dizer que quer ou não quer fazer algo por nós. Se Ele é soberano, tem o direito de dizer, eu vou fazer, eu quero, ou eu não vou fazer, eu não quero. Ele tem as suas razões, Ele tem os seus porquês. Esse homem disse, Senhor, se quiser, pode purificar-me. Mas Jesus, diante daquele homem, disse, olha o que tremendo, versículo 13 diz, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, eu quero sim, fique limpo. Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. O evangelista Mateus diz que Jesus estava profundamente compadecido diante daquele homem. Para Jesus, queridos, não existe doença incurável. Não existe limites. O que me chama a atenção de Jesus é que Ele se compadece desse leproso. Isso seria o mesmo que dizer que Ele sente a dor da gente. Ele sabe da nossa angústia. Sabe do que está acontecendo com a gente dentro de nós e até do nosso corpo. Sabe o que a gente está pensando. Sabe o que a gente está sonhando, o que a gente está deixando de sonhar. Ele sabe tudo. Mas Ele vem e Ele faz algo que é tremendo. Ele vem e toca. Ele toca nesse homem que está impuro. E o lindo de Jesus é que naquela época, gente, eu creio que hoje também ainda, uma pessoa leprosa é uma pessoa com uma doença contagiosa. Então, qualquer um que se aproximasse dele e tocasse nele, era meio que automático. Ele também pegaria a lepra, também ficaria impuro. Mas Jesus, que é uma pessoa extremamente pura, Jesus é puro, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele foi e tocou nesse homem, mas ele não foi contaminado. A sua pureza purificou aquele impuro. Aquilo que Jesus tinha dentro dele trouxe vida à pessoa que estava impura. Esse é o poder do Senhor Jesus. A gente acha que às vezes nossas condições vão prejudicar, às vezes até a nossa relação com o Senhor. Entenda, nada que você faça vai tirar o amor de Deus por você. Nada que você faça pode prejudicar a sua comunhão com o Senhor, no sentido de contaminar a Deus, de prejudicar o Senhor. Sabe, entenda, Ele é maior. Ele é santo, Ele é puro, Ele é poderoso. E Ele foi e ainda tocou. Agora, eu fiquei perguntando para o texto, por que Jesus tocou naquele homem coberto de lepra? Eu, talvez, faria o seguinte, receba a cura aí, ó.
Eu talvez fizesse assim, né? Meio distante, sabendo que é uma doença contagiosa. Fica aí, ó. Receba a cura aí. Jesus já fez milagres assim, por que não fez de novo? Eu quero crer, queridos, que Jesus fez aqui. Ele não fez apenas uma cura física. Por que Jesus foi tocar nesse homem? A Bíblia não dá detalhes quanto tempo que ele está leproso. Mas ele está coberto de lepra, significa que ele já está muito tempo doente, muito tempo isolado, muito tempo sem sua família, muito tempo sem o convívio social, muito tempo sem receber um abraço, muito tempo sem receber um toque de alguém, muito tempo sem ver alguém sorrir para ele, muito tempo sem se aproximar de uma pessoa, longe de tudo e de todos. Jesus não vem simplesmente tocar, e a Bíblia fala o tocar dele é um abraço que Jesus fez. Jesus foi abraçá-lo. Eu imagino os discípulos falando: Senhor, não faça isso, mas Jesus já tinha feito. E abraçou. E quando abraçou, queridos, eu também quero crer. A Bíblia não dá detalhes como aconteceu, mas a Bíblia fala que foi algo instantâneo. Mas se é um homem que estava coberto de lepra, que estava vivendo isolado, ao Jesus abraçá-lo, é como se dizendo para ele: olha, faz tempo que você não recebe um abraço, né? Então eu vou te abraçar hoje. Faz tempo que alguém não se aproxima de você, eu vou chegar perto de você. Faz tempo que alguém não toca em você, eu quero tocar em você. Faz tempo que você não convive com as pessoas, mas eu estou aqui. Eu quero conviver com você. Aí Jesus faz um milagre tremendo. E aí eu quero crer que naquele momento, talvez aquele nariz que caiu foi refeito. Talvez aquele dedo que desapareceu voltou a crescer. Talvez a orelha que caiu uma parte voltou a crescer. Os lábios que estavam cheios de carne já estavam completamente purificados, restaurados plenamente. Mas sabe por quê, queridos? Porque quem faz isso não é o homem comum, mas é o Filho do Deus vivo, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que está vivo no céu, ainda faz esse tipo de milagre, se nós buscarmos, se nós cremos, se nós buscarmos a Ele, nos entregarmos a Ele. A gente tem que acreditar que Ele pode fazer isso. A gente tem que acreditar que Ele faz isso. A cura desse homem foi instantânea e foi visível. Assim como Ele faz comigo e com você. Só precisamos crer e confiar nele. E o verso 14, Jesus dá uma orientação para esse homem. A orientação, ela é muito importante, assim como Jesus pode fazer com a gente também. Jesus disse o seguinte: Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. Eu não sei como isso pode acontecer, mas enfim, não conte para ninguém. E acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Gente, o leproso, como eu falei, está colocado na sociedade, fora da sociedade, está no leprosário. A família sabia disso, os amigos sabiam disso, talvez muitos conhecidos também sabiam disso. Imagine se ele chega agora diante das pessoas dizendo: eu fui curado, fui curado, fui curado. Você ia acreditar? Você ia falar assim: você está mesmo? A palavra do Senhor diz o seguinte, Levítico 13:14. Lá fala sobre como lidar com o leproso. Essa foi a orientação que Deus deu a Moisés para poder orientar o povo. O sacerdote, ele era como um médico sanitário. Alguém que ia determinar o diagnóstico da pessoa e também determinar se a pessoa é curada ou não. Quem fazia isso era o sacerdote. Então a pessoa que demonstrava que estava com um tipo de lepra, chegava até ele e ele diagnosticava: ó, você está com lepra, então a partir de agora você tem que se afastar, vai para fora da cidade, fica lá numa caverna e não volte mais.
Agora, caso você seja curado, Deus o abençoe e o cure, volte e apresente-se a mim. Porque o que o sacerdote ia fazer? O sacerdote ia olhar, ele como médico sanitário, ele ia dar o diagnóstico final, o parecer final. Ia dar para ele como se fosse uma carta, um atestado de curado. E foi isso que aconteceu, que Jesus falou para ele: vai até o sacerdote, chega até ele e pede o atestado de cura. Vai lá até ele, faz o sacrifício que tem que fazer e pede para ele o atestado de cura. Ele vai examinar você e vai te dar isso. Aí você pode chegar diante da sua família e dizer: olha, eu estou curado, eu tenho uma prova disso. Esses dias a gente até postou no grupo do WhatsApp da Israel. O Everson postou lá há duas figuras, a imagem de como estava o cérebro da cabeça do Davi e como ficou depois. Isso é um atestado de cura, atestado de libertação completa, de cura completa. Assim que Jesus disse para aquele homem: vá até ele e pede o atestado. Não sei como é que ele é atestado, mas ele dava um atestado de cura para ele. E ele podia dizer para todo mundo: eu estou curado, eu estou curado. Ele não podia chegar em qualquer lugar, não, qualquer gente não. Ele tinha que chegar lá já com o atestado na mão. E o lindo disso, queridos, é que isso serviu de testemunho para o sacerdote, para a família e toda a cidade. Quando Deus realiza uma cura, a gente às vezes não quer tocar o trombone. Mas diga a você, faça isso para a glória de Jesus. Comunique, avise aos familiares: Deus fez isso por mim. E Deus está fazendo isso por mim. Eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. A família Zion, nós batalhamos por você, que às vezes você está enfermo, até que você receba a cura. Nós oramos de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, e insistimos pela cura dos irmãos, insistimos pela cura do Davi, e Deus usou um médico para isso. Insistimos pela cura da Liz, e Deus usou um médico para isso. Mas Deus também pode usar outros meios sobrenaturais, extraordinários. Mas saiba de uma coisa: a igreja tem orado por cada pessoa que chega para nós pedindo ajuda de cura, milagre. E nós temos orado. Quando a Aliciane ficou ruim, nós oramos pelo pé dela constantemente. Deus faz e ainda faz muitos milagres. Oramos pelo Brian e continuamos orando pelo Brian ainda de novo. Oramos pelo Luiz, continuamos orando pelo Luiz direto todos os dias. Nós não paramos até que Deus libere bênção de cura, porque o Senhor Jesus morreu por nós e levou sobre si todas as nossas enfermidades. É promessa de Deus. O que a gente tem que fazer é buscar até o final. Bruçar até o final. E a gente tem que testemunhar para as pessoas isso, sabe? Como não crer no Deus que faz tantos milagres? O Deus que fez milagre ontem e fez muitos milagres, faz hoje aqui. E ainda vai continuar fazendo amanhã e depois de amanhã até Ele voltar. E depois iremos ficar com o Senhor eternamente, sem nada de doença, possibilidade. Podemos comer à vontade, beber à vontade, ficar livre, Senhor. Nenhuma preocupação, vou engordar, não vou engordar, nada. Tudo corpo perfeito. Se for igual ao seu corpo, você vai gostar de ficar no céu com o Senhor igual ao seu corpo? Não. Eu gostaria do mesmo jeito. Se for com Jesus, qualquer jeito vale. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Aquele homem leproso, ele teve que vencer uma barreira. De uma vida de doença. Uma vida por muito tempo de sofrimento. Aquele homem teve que ultrapassar aquilo que ele aprendeu, que ele não podia fazer.
Mas ele venceu porque ele foi atrás de alguém que podia mudá-lo. O Senhor Jesus. Hoje eu quero orar por você. Temos clamado por curas. Temos clamado por milagres extraordinários. E eu creio que ele tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Mas talvez alguns de nós ainda está se sentindo preso numa caverna, numa situação que não consegue sair, talvez por pensamentos errados, talvez por circunstâncias que têm amordaçado você. Às vezes você tem sentimentos que são de traumas antigos que têm dominado o seu coração. Às vezes está vivendo crises grandes no seu casamento e você está escondendo isso há tanto tempo. Ei, acorda. Se você quer cura, você precisa ir atrás do Senhor Jesus. Você precisa sair do seu lugar onde você está. Sair do habitat seu, onde você diz que não tem mais jeito. Eu quero dizer a você, queridos, para Jesus, tudo tem jeito. Feche os seus olhos. Se existe alguém aqui no nosso meio que está precisando de alguma forma, de algum milagre, às vezes não consegue nem sair do lugar onde está para ir até Jesus. Hoje, se você quer se posicionar para ir até Jesus, para pedir socorro, quem sabe dizer que nem esse homem leproso, dizer: Senhor, se quiser, pode me abençoar com isso. Senhor, se quiser, pode transformar minha vida nisso. Senhor, se quiser, pode curar minha vida nisso. Ou pode curar aquela pessoa que está sofrendo, que é da minha família. Senhor, pode tocar naquele irmão, naquela irmã que está preso, está amarrado numa situação e não está conseguindo sair. Senhor, às vezes pode ser alguém do Brasil que está preso e ainda não se voltou ao Senhor Jesus. Quem sabe você podia pedir: Senhor, levanta alguém para que possa ir lá ser instrumento do Senhor para a libertação dessa pessoa. Quem sabe você está vivendo um momento onde as pessoas estão te aprisionando por circunstâncias. Talvez você pensando: não tem mais jeito. Eu quero dizer a você: existe jeito para Jesus. Não existe nada impossível para o Senhor Jesus. Não existe barreiras para Jesus. Não existe limites para Jesus. Se você crer, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, se você quer viver isso novo na sua vida, se você quer dizer: Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida, eu preciso mudar a história da minha vida. Onde você está? Quero pedir que você levante a sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão onde você está, isso, amém. Está vivendo uma situação onde você quer pedir: Senhor, me ajuda. Estou vivendo uma situação que não muda, mas eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Então, se podes, muda isso na minha vida. Cura-me, transforma-me, restaura-me. Deus, aqui estão os teus filhos e filhas, estão levantando as mãos. Muitos dos teus filhos estão amarrados, estão presos em circunstâncias, em situações que estão vivendo há tanto tempo nas mesmas, Senhor. Às vezes por enfermidade, às vezes por questão de pressão da sociedade, da família. Enfim, Senhor, por algum tipo de pecado ou vício, alguma coisa está aprisionando. Eu quero pedir, Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que hoje seja o dia da libertação dessas pessoas, que hoje seja o dia da cura dessas pessoas, Pai, porque eu sei que o Senhor quer abençoar o teu povo, eu sei que o Senhor quer restaurar o teu povo, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, não existe nada impossível para o Senhor, tudo é possível, porque tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu estou clamando a Ti nesse momento. Vai diante dessas pessoas que levantaram as mãos, Pai, toque nos seus corações e comece a mudar o coração dessas pessoas. Gere nelas, Pai, fé
Fé, eu sei que a tua palavra foi liberada nesta noite, e de alguma forma está gerando fé no teu povo, mas faz crescer essa fé nesta noite, Pai, e que essas pessoas possam se voltar para ti, assim como esse homem se voltou, e possa experimentar um milagre sobrenatural nas suas vidas. A partir de hoje eu peço isso, Pai, porque eu acredito, eu creio que quando o Senhor faz um milagre, o Senhor faz completamente. O Senhor restaura a pessoa e restaura a dignidade dela, traz a convívio, a comunhão com as pessoas, restaura as famílias, traz vida, paz, esperança às famílias. Faça isso com o teu povo nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o nosso testemunho possa ser espalhado para muitas pessoas ao nosso redor, nossos familiares, porque o Senhor faz milagres, Pai. O Senhor ainda faz milagres. Eu creio nisso, a tua palavra nos garante isso, Pai. Opera esse milagre em nossas vidas. Faz isso no meio do teu povo. É a minha oração, Pai. Já te agradecendo pelo que o Senhor está fazendo no meio do teu povo. Senhor, como não crer no Senhor, que é um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres, que faz o impossível acontecer. Como não crer no Senhor, que é um Deus soberano, que quer sempre o nosso bem. Como não crer no Senhor? Obrigado, Deus, porque o Senhor já liberou dos céus para nós essa palavra de bênção para hoje. E agora, Senhor, que nós possamos desfrutar dessa bênção, nos alegrando na presença do Senhor. Oh Deus, nos alegrando diante do Senhor, que a tua paz enche o nosso coração de tal maneira que a gente possa sair daqui sorrindo, Senhor, sabendo que o Senhor ouviu nossa oração e já atendeu, e já começou a liberar a bênção sobre o nosso coração, até que venha um milagre fisicamente no coração da gente também, plenamente, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, faça isso no nosso meio. Obrigado por esse tempo, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus, aleluia.